A Semana Moderna nasceu no momento em que o mundo assistia ao fim de uma grande guerra e tudo se renovava nas estruturas, quer mentais, quer políticas do próprio mundo. E grandes pensadores lançavam novas ideias. Nós estamos no fim da monocultura do café e, de certa forma, na modificação da estrutura quase feudal que havia até aquele tempo, com as fazendas que eram de uma feudos, onde os coronéis apenas eram os comandantes e que faziam a política e que faziam o clima mental, com suas viagens ao exterior, como mandando suas filhas para colégios também estrangeiros, de modo que, nesse tempo, não teríamos uma mentalidade brasileira autêntica. No Brasil, nessa ocasião, havia uma dicotomia, uma parte voltada do litoral, toda cheia de cultura, esplendor, e a parte do interior, escuro, dentro da ignorância, dentro do atraso, dentro da falta de personalidade. Monteiro Lobato trouxe o libelo vivo do Jeca Tatu, mostrando a que decadência tinha caído o homem do interior. O Jeca Tatu é um inventário fúnebre, onde está cadastrado mais que um caipira tomado pela ancilostomose, pelo impaludismo, pela abulia, produto de uma sociedade já exausta em seus valores e em sua missão. Por trás da figura emblemática, posta-se inerme a trincheira da monocultura cafeeira e exportadora, o patriarcalismo rural, o bacharelismo verboso e vazio.
neoclássicos, onde normas e regras no ensino de pintura, hierarquia de gêneros e temas, imposição de um modelo europeu, dificultavam a aproximação das artes com a realidade brasileira. Não que esses pintores não realizassem obras de excelente valor artístico, como no caso de Vitor Meirelles e Pedro Américo, e posteriormente de seu aluno José Ferraz de Almeida Júnior. Se na temática dos quadros de Almeida Júnior já se prenuncia uma aproximação com uma temática regional, na forma, sua pintura se mantém alinhada aos valores acadêmicos europeus. Enquanto eu fazia um jornalzinho tumultuário, Segal realizava cronologicamente a primeira exposição de arte moderna no Brasil. A exposição a que se refere Oswald ocorreu em 1913, quando Lazar Segal veio da Alemanha, onde fora influenciado pelo ambiente artístico de Dresden, berço do expressionismo germânico. Mário de Andrade, 20 anos depois da exposição, escreve: Muito antes da Semana de Arte Moderna, já o pintor Lazar Segal atirava no ar as primeiras sementes da arte rebelada. Como precursor, teve papel inestimável. Mas o Brasil não viu Segal em 1913. A presença do moço expressionista era por demais prematura para que a arte brasileira, então em plena unanimidade acadêmica, se fecundasse com ela. Oswald era perdulário, namorador. Olha, acho que uma das coisas que mais me seduziu no Oswald foi exatamente a relação que ele tinha com as mulheres dele, né? Então ele teve várias mulheres, mas essas mulheres para ele tratava como uma deusa, né? Assim foi com a primeira mulher, que foi uma francesa que ele trouxe na viagem para a Europa, com quem ele teve um filho, né? O primeiro filho é filho dessa francesa, Camillat, chamava-se Camillat. Depois teve a Daisy, a grande paixão da vida dele, que tem uma morte súbita, né, e tal, morre, e ele casa com ela in extremis, né, ela no leito de morte. Gerada por outra exposição que abriu definitivamente o embate artístico que culminaria na Semana de Arte Moderna de 22. Trata-se do trabalho inovador de Anita Malfatti. Assim como Sérgio Milliet e Rubens Borba de Moraes, que chegavam sabidíssimos da Europa, como afirma Mário de Andrade. Anita retornava dos Estados Unidos em agosto de 1916, onde fora estudar. Sua exposição torna-se um acontecimento de grande interesse de público e crítica. Entretanto, em 20 de dezembro, Monteiro Lobato publica o artigo Paranoia ou Mistificação, no qual tece violenta crítica ao seu trabalho.
revelando-se verdadeiro porta-voz do pensamento acadêmico em voga. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fins de estação, pichados ao nascedouro. Estrelas cadentes, brilham um instante, as mais das vezes com a luz do escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento. Embora eles se deem como novos precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. Parece absurdo, mas aqueles quadros foram a revelação. Ilhados na enchente de escândalo que tomara a cidade, nós, 3 ou 4, delirávamos de êxtase diante de quadros que se chamavam O Homem Amarelo, Estudante Russa e Mulher de Cabelos Verdes. E a esse mesmo Homem Amarelo, de formas tão inéditas, eu dedicava um soneto de forma parnasianíssima. Éramos assim. Em 1918, 4 anos antes da Semana de Arte, Oswald de Andrade aluga um apartamento no 3º andar do número 67 da rua Líbero Badaró. Trata-se de uma garçonnière, local destinado aos encontros amorosos de Oswald, que então apenas aspirava a ser escritor, e sua namorada Daisy. A garçonnière de Oswald será frequentada por um grupo de seletos amigos: Monteiro Lobato, Menotti Del Picchia, Guilherme de Almeida, entre outros, cada qual com seu pseudônimo. O de Oswald é Miramar, o de Daisy, Ciclone. Sob o pseudônimo de João de Barros, Pedro Rodrigues de Almeida, um dos frequentadores, escreve o texto de abertura de um caderno que deveria se tornar o registro dos pensamentos e reflexões dos frequentadores da garçonnière, e que hoje figura como uma das mais curiosas expressões do espírito da época que antecede os acontecimentos da semana. Perfeito cozinheiro das almas deste mundo. Na fórmula breve e exótica deste título está a promessa que, praz a Deus, não seja mentirosa, do livro mais útil, mais prático e mais moderno deste século, século de grandes torturados. O exercício estilístico e coletivo deste diário está também o gosto pelo fino senso de humor e pelos trocadilhos, além de uma inovação nas formas de comunicação gráfica, prenunciando inclusive as inovações oswaldianas de 20, inovações que se contrapunham ao beletrismo, de autores como Coelho Neto e ao parnasianismo de Olavo Bilac. Mestres, é verdade, mas a considerá-los também defuntos. Poetas de missão cumprida que nada mais tinham a oferecer de interesse às gerações novas. O escritor Mário da Silva Brito acrescenta que O Perfeito Cozinheiro é o testemunho de um tempo, a Belle Époque paulistana, diário pessoal e coletivo de uma atmosfera, de um espírito em que se formava uma nova geração. Não se entende o modernismo fora das grandes cidades. O modernismo é um fenômeno que ocorre com o início da eletrificação das cidades, a eletrificação das ruas, os bares, os cafés iluminados à noite, propiciando um convívio que antes era inexistente e impossível, as pessoas tendo, digamos assim, a possibilidade de trabalhar fora das horas em que o sol se põe, que São Paulo não era a capital da República. A gente tem que lembrar isso. São Paulo não era a capital federal.
Ora, São Paulo estava muito mais ao par do que o Rio de Janeiro. E socialmente falando, o modernismo só podia ser importado por São Paulo e arrebentar na província. Havia uma diferença grande, já agora menos sensível. O Rio era muito mais internacional, Porto do Mar, capital do país. São Paulo era muito mais moderna, caipira, de serra acima. Estava, ao mesmo tempo, pela sua atualidade comercial e sua industrialização, em contato espiritual e mais técnico com a atualidade do mundo. Uma coisa dessa seria impossível no Rio, onde não existe aristocracia tradicional, mas apenas a alta burguesia riquíssima. E esta não poderia encampar um movimento que lhe destruía o espírito conservador e conformista. Maria Eugênia Boaventura é doutora em literatura pela USP. Foi ela quem levou o acervo do Oswald de Andrade para Campinas, onde ela dá aula. Nós estamos no Parque da Luz, que a Maria Eugênia diz que é um ícone modernista. Maria Eugênia, do que basicamente Oswaldo fala o tempo todo? Olha, o Oswaldo e os modernistas paulistas falavam de São Paulo, sobre São Paulo. Né? Isso que é a obra do Oswaldo. Se você passar, ler o Miramar, ler o Serafim, ler Paulo Cé de Varada, ler o Pau-Brasil, você vai ver que São Paulo é a grande estrela, né? O grande tema. Esse é São Paulo. São Paulo, o progresso de São Paulo, a atualização de São Paulo, a vida urbana em São Paulo, né? Eles têm um grande entusiasmo por São Paulo, um ensimesmamento por São Paulo, né? Um fanismo paulista começa já daquela época, né? São Paulo é o grande tema. Oswaldo adorava São Paulo, mas São Paulo naquela época era muito pequena ainda, não era, professora? São Paulo São Paulo hoje é o que os modernistas sonharam, né? O que os modernistas planejaram para si. Ou seja, um estado dentro do país, uma nação dentro do país. Esse era o projeto dele, construir uma São Paulo forte, uma São Paulo poderosa, que competisse com o Rio de Janeiro, que era a capital da República e a capital cultural, né? Então eles tinham uma inveja muito grande do Rio, uma inveja entre aspas, né? Mas eles queriam que São Paulo fizesse como o Rio, né? E aí eles tentaram construir várias coisas, né? Escolas, universidade, partidos, né? Tudo isso para o engrandecimento de São Paulo, né? É um projeto, o modernismo não é um projeto literário somente, é um projeto artístico, é um projeto cultural, é um projeto urbano, é um projeto, enfim, é um grande projeto para tornar São Paulo poderosa, né, e atualizada. Era, no mínimo, um gênio. Brecheret ia ser em breve o gatilho que faria a Pauliceia desvairada estourar. Foi quando Brecheret me concedeu passar em bronze um gesso dele que eu gostava, uma cabeça de Cristo, e a parentada que morava pegado para ver e para brigar. Ah, onde já se viu Cristo de trancinha? Ai, era feio, medonho. Uma de minhas tias, que não morava conosco, mas morava perto, um dia foi lá em casa e viu a cabeça do Brecheret, cabeça de Cristo que Mário tinha trazido. Ele disse: o que é isto? Vocês não têm escrúpulo de botar essa cabeça de Cristo na sua casa? Mário é louco mesmo. A mamãe ficou indignada e brigou com ela. Brecheret, instalado no Palácio das Indústrias, fora descoberto em sua genialidade de escultor por Oswald, Menotti e Mário. Para Oswald, esculpiu em mármore a memorável Miss Ciclone, Daisy. Para Guilherme de Almeida, fez uma escultura baseada em seu livro Soror Dolorosa. Por essa época, ocorre o Manifesto do Trianon. O Manifesto do Trianon foi uma proclamação nossa, do nosso movimento, na ocasião em que Oswaldo de Andrade me oferecia uma cabeça esculpida por Brecheret
porque estavam fazendo, naquela ocasião, um banquete para mim, referente à saída do meu mais lírico dos poemas, que são As Máscaras. São Paulo é já a cidade que pede romancistas e poetas, que impõe pasmosos problemas humanos e agita no seu tumulto discreto, egoísta e inteligente as profundas revoluções criadoras de imortalidades. A respeito do discurso de Oswald, Mário da Silva Brito pergunta: Não estará o orador aludindo à paulicéia desvairada de Mário de Andrade e ao seu próprio romance Os Condenados, já escrito em fase de retoque? Não há dúvida. Os versos de Mário são conhecidos do clã e pouco depois, Oswald de Andrade irá revelá-los ao público, que os receberá escandalizado. O Oswaldo, ao me oferecer a máscara, pronunciou um discurso muito bonito, de certa forma me convidando para ser um dos promotores da Semana da Arte Moderna. E então, na resposta que eu dei ao Oswaldo, ao discurso dele, foi através do Correio Paulistano, num artigo chamado Na Maré das Reformas. Apesar de ser um libelo cadente a favor de uma arte renovada, foi lido numa comemoração a Menotti Del Picchia, quando do lançamento de seu poema Máscaras, obra não liberta de um lirismo parnasiano discutível, em que muitas vezes incorriam outros jovens modernistas. Pudesse eu repartir-me e encontrar minha calma, dando a Arlequim meu corpo e a Pierrot a minha alma. Quando tenho Arlequim, quero o Pierrot tristonho, pois um dá-me o prazer, o outro dá-me o sonho. Ferreira Goulart é Ferreira Goulart. Explica pra gente um pouco o modernismo, que é uma coisa tão reverenciada no Brasil. Explica um pouco e o papel de Oswald de Andrade nisso. O modernismo é um movimento que decorre em grande parte dos contatos de intelectuais paulistas com a Europa, especialmente com Paris, né? E no começo do século XX, final da primeira década, segunda década e tal, e foi assimilado, uma série de ideias foram assimiladas, mas uma característica do modernismo brasileiro é que ele não é uma cópia fiel das vanguardas, da vanguarda europeia. Tem um traço nacional que exatamente não havia na vanguarda. Junto com esse movimento europeu a que eu me referi, das vanguardas, surge também uma linha na Europa, né, da valorização da coisa naif, da coisa primitiva, do selvagem. Entendi. Tá compreendendo? Da coisa que está fora da civilização. Né? Da coisa que está fora da civilização. Entendeu? Então, o movimento, essa tendência brasileira, ela, de um certo modo, ela reflete
essa visão que coincide com o interesse dos artistas brasileiros de redescobrir o Brasil. A escritora Maria Adelaide Amaral é autora da minissérie Um Só Coração e também da peça Tarsila. Ambos são sobre os modernistas e o modernismo de 22. Mas eu queria que a gente conversasse, Maria Adelaide, sobre Oswald de Andrade. Ok, é um prazer. Que personagem você fez dele? Ele é um personagem riquíssimo, porque você não pode definir, você não pode dizer assim, ele é um iconoclasta. Ok, ele era um grande iconoclasta mesmo, ele era um grande frasista, ele era um grande piadista, ele foi absolutamente revolucionário na ficção, na poesia, realmente. Ele é um modernista tout court mesmo, como deve ser. Ele teve uma vida pessoal, afetiva e sentimental, etc. e tal, e sexual bastante movimentada, grandes histórias. Mas há um lado curioso sobre Oswald de Andrade, que pouca gente sabe, é que ele era um homem muito rico. O pai dele era um grande latifundiário urbano, ele era proprietário do que é hoje o bairro do Cerqueira César, aqui em São Paulo, e mais Pinheiros, né? O Oswald de Andrade era filho único e ele ganhou, ele herdou assim, uma fortuna colossal em terrenos. Mas ele, evidentemente, gastava muito mais do que se pode imaginar, né? Ele levava uma grande vida, ele viajava muito, ele ia para a Europa, ele tinha apartamento em Paris, ele comprava de Quirico, ele comprava de Launay, ele tinha muito bom gosto, ele sabia o que era bom, era amigo do Léger, na época que ele estava casado com a Tarsila foi aluna do Léger, então, em suma, ele frequentava o Grand Monde não só em São Paulo, no Brasil, mas também em Paris. Ele mantinha o filho, o Nonet, o filho dele da Camia, que era uma bailarina e por quem ele se apaixonou e teve um filho e tal. E o Nonet estava na Suíça, eles levavam, em suma, uma grande vida. E ele foi vendendo os terrenos, foi vendendo os terrenos, foi vendendo os terrenos, foi vendendo os terrenos. E lá pelas tantas perguntaram, mas Oswald, no final da vida, quando ele praticamente vivia às custas do Nonet, ele era muito rico e ficou muito pobre. E perguntavam para ele assim, Oswald, mas é aqueles seus terrenos? Ele falava, comi. Não contem comigo. Eu não vou ser mais uma vez o saco de pancadarias da imprensa dessa cidade. Mas qual é o sentido de se fazer um festival de arte moderna, sem a artista que nos revelou o expressionismo, Anita Malfatti? E quem gosta de expressionismo, além de você e o Mário? Então vamos sacudir a miopia, vamos sacudir o provincianismo. Eu não quero sacudir mais nada, a única coisa que eu quero é que vocês me deixem sossegada. Olha, uma grande artista como você não precisa de sossego, precisa de efervescência, turbulência para criar. Ele perdia um amigo, mas não perdia a piada. Era o lado mimado dele? Não é, ele sempre foi assim. Talvez, quer dizer, quando você olha para a infância, ele era muito mimado pela mãe mesmo, né? Ele era filho único e muito voluntarioso e sempre teve tudo que ele quis, né? Ele foi muito cedo para a Europa, ele teve todas as facilidades possíveis e imagináveis, mas eu acho que esse gênio dele, quando eu falo de gênio, não estou falando de temperamento, estou falando, ele era genial. Ele era genial. Ele era uma pessoa que pegava as coisas no ar. E um dia alguém pediu para o Oswald para ele dar uma conferência sobre um tema filosófico, que ele só ouviu, pegou o bonde andando. Ele não teve dúvida, ele pegou, subiu ao palco e falou durante 2 horas sobre alguma coisa da qual ele só tinha escutado uma frase, entendeu? Ele era assim, ele pegava no ar, desenvolvia, ele era realmente um showman, um grande frasista, uma inteligência extremamente rápida e ágil e principalmente uma pessoa que não tinha medo de escandalizar, não tinha medo de chocar. Então ele era realmente um grande provocador. Foi publicado no jornal O Correio da Manhã, né, que era um grande jornal nacional, carioca, por sinal, e foi publicado numa página nobre do Correio da Manhã, né, para você ver o grau de alcance, né, que eles queriam dar nesses textos e que eles queriam dar no movimento.
E que história é essa de Tupi or not Tupi? Não, eu acho o máximo, né, que é o Manifesto Antropofágico, que ele diz que é escrito 374 anos depois da deglutição do bispo Sardinha, e aquela história de que o canibal não come o semelhante para matar a fome, mas sim para absorver sua inteligência, né? Então é a ideia de que o Brasil engole a cultura europeia e por isso fica melhor do que a cultura europeia. Eu achei o máximo. Muito bem falado. Tupi or not Tupi, that is the question. Ser ou não ser Tupi, eis a questão. Abaixo as ditaduras espirituais, o que vale agora são as dentaduras. Liberdade para as rãs. Tende piedade. Os índios não praticavam a piedade, mas o desprezo. Hans salvou-se porque chorou. O vosso bispo Sardinha, machão, foi comido. Não no sentido correto, é claro. Brasileiros, só a antropofagia nos une. Somos todos antropófagos. 1922, a Semana de Arte Moderna, Municipal de São Paulo. 1928 é o Manifesto Antropófago, não é antropofágico, professora? Antropófago. O Manifesto Antropófago foi publicado na revista de Antropofagia, que ele foi um dos fundadores, na primeira fase da revista de Antropofagia, né? Porque o primeiro manifesto, o Manifesto da Poesia para o Brasil, né? Bom, o Manifesto Antropófago é o fundador dessa tendência mais supostamente mais ousada, mais radical, né, do modernismo, que é no final da década de 20. Porque se você pegar o contexto cultural da década de 20 e o modernismo, você vai vendo que ele vai mudando gradativamente, né, à medida que eles vão amadurecendo, à medida que as obras vão saindo, né? Me diz uma coisa, do Oswald de Andrade, assim, se você pode responder isso. O que é que você mais gosta? Isso lhe dá uma indulgência plenária. Isso desculpa e justifica por tudo aquilo que ele escreveu posteriormente que não foi tão bom. Aí vem a Tarsila, né, a grande mulher da vida dele, né, a mais famosa, né? A história conta, Oswaldo traiu a Tarsila com Pagu, nada disso. Os dois encontraram pessoas outras. A Tarsila encontrou um médico, um psiquiatra, jovem e tal, com quem ela se relacionou, e Oswaldo encontra Pagu.
depois da Pagu, né, surge a última mulher da vida dele, que teve um papel importantíssimo, a Maria Antonieta da Alquemin, né, com quem ele também teve 2 filhos. Né? Então foram mulheres importantes, fundamentais na vida dele e com quem ele foi muito feliz com cada uma delas. Parece que ele era bom pai? Excelente pai. Excelente pai. Ele foi excelente pai para o Rudá, ele foi excelente pai para a Marília, ele foi excelente pai para o Nonê. O Nonê, inclusive, tem um carinho muito grande por ele. Era muito engraçado, porque a Adelaide, a viúva do Nonê, me contava assim, que no final da vida, ele morreu diabético, ele morreu muito mal, mas muito mal. Ele estava muito abandonado, porque o grande drama desses vanguardistas dos anos 20 é que nos anos 40 e 50, eles caíram assim, no total oblívio, né? Do total ocaso. Ninguém mais se lembrava deles, sequer da importância artística e cultural deles. E ele sofria muito com isso, né? Ele era uma pessoa difícil, devia ser de convívio difícil, devia ser o cão chupando manga. Mas, por outro lado, eu acho que ele devia ser, assim, também uma festa, sabe? Eu sou suspeita para falar porque eu tenho esse carinho muito grande. Eu entendo, eu compreendo Oswald. Oswald de Andrade vai pagar caro a sua verve, a sua inteligência, a sua ousadia. Ele começa a ser esquecido ainda vivo. De lá para cá, São Paulo não parou e hoje é a cidade mais importante do Brasil e da América do Sul. E Oswald de Andrade tem a gratidão de São Paulo, que se reconhece nas páginas das Memórias Sentimentais de João Miramar, em Serafim Ponte Grande e no Perfeito Cozinheiro das Almas desse Mundo.